sábado tem que estar sem camisa, e, enfim, é aquela imagem, né, que a gente tem aqui na cidade. Então, a ideia é um pouco desconstruir isso, né? Mas, enfim, eu diria assim, eu tento te observar, você que não é indígena, e eu tento te entender a partir de uma prática que é da minha vida própria, e não praticando a tua vida, e sim praticando a minha vida aqui, tento te observar e te entender. Um pouco essa é a lógica e a estratégia que a gente tem para ter uma visão melhor de vocês também. Super bem respondido. Então, o que mais chama atenção é não julgam, vocês observam tudo o que a gente faz o contrário. Eu acho que hoje estou presente aqui graças aos povos indígenas, mais na região do Taquara. Eles salvaram a expedição do meu bisavô, que não estaria aqui hoje. Gente, um momento muito mágico. Eu só queria aproveitar, porque a gente combinou que essa atividade ia ter assim. Eu sei que daqui a pouco as pessoas começam a levantar, então assim, não saiam ainda, e a gente ainda queria muito ouvir de vocês, junto nas falas, conforme vai se escrevendo, está aberta a palavra, mas é também um pouco uma reflexão de como é que essa vivência pode ser posta em prática no seu cotidiano a partir do espaço que ocupa, como aluno, como professor, como técnico, sabe? O que fica daí? Tem proposta para o Verá, olha para o Verá. A gente sugere que da próxima vez, olha, a gente sugere que a URGS, porque isso é importante para a gente melhorar a atividade. Então, assim, quem já for se inscrevendo, se lembrar, ou já quiser ir trazendo essas contribuições, para nós é super importante. Eu vou sugerir. Eu já anotei uma. Não, eu queria trazer uma pequena questão que dentro de nossa comunidade tivemos de conversa, de debate. Nós fizemos na sexta-feira, que foi o penúltimo dia, um momento de avaliação sobre todo aquele movimento. E a gente teve uma roda de conversa lá no aldeia para pensarmos. Eu perguntando para os velhos, né, dizendo para que exatamente isso? E de como aproveitar, e de como fazer isso para que isso de fato tenha vida, que não seja o dia, e sim uma reflexão para o futuro que possibilite um conhecimento que não torne um conhecimento acadêmico, e sim um reconhecimento de respeito pelas populações. E aí eu perguntei um pouco sobre isso, né? Eu fiz uma pequena provocação também com eles, né? No sentido de ouvir dele o que eles pensam nisso e o que eles sugerem também. E aí eles ficaram pensando, que acharam tudo muito engraçado, a atividade, o Juá dançando, o Juá andando direto, e ao mesmo tempo muito orgulhoso de ver isso assim, vocês fazendo parte do dia ali na comunidade. Então isso, porque tudo que é de grande riqueza é engraçado, né? Tudo que é de um grande aprendizado que é para a vida, nada é sério, né? A vida só é séria quando é um problema. Caso contrário, não é. Então, e aí eles me responderam com a seguinte palavra. Porque tínhamos então os velhos da nossa comunidade, tínhamos um casal de São Paulo, né, que era o seu Venâncio e a dona Olga. E aí eles falaram, eu que nunca tinha visto isso ainda,
E aí eles falaram que eles se sentem muito fortalecidos por estarem fazendo isso na própria comunidade. E aí falaram de que estão acostumados, alguns deles quer dizer acostumados não, mas normalmente quando há encontros, reuniões na cidade sobre a questão indígena, é sempre o Juá, um indígena, que chama a reunião. E é sempre eles que colocam na pauta o que será tratada, de como que eles têm que falar, do que eles têm que falar. E aí eles sempre falam, mas os assuntos que normalmente é colocado para falar é importante, mas não se começa do início. Sempre se fala de coisas, parece que de coisas que poderia ser um assunto de alguma coisa que possa ter pensado antes de falar sobre isso. E aí eles falam, como é que tu vai falar de uma casa pronta quando você nem iniciou uma casa? Então, assim, nesse termo, assim, e aí eles falaram sobre isso, né? De que é tão importante receber visita dessas pessoas, porque as pessoas vão entender a partir da base que é a comunidade, de como aquela comunidade vive e de como eles são. E eles vão falar, não é de uma cabeça que vai estar escutando sobre esse. Ou seja, eles entenderam isso como e levaram em consideração que tem uma importância muito grande porque vivencia o coletivo. Diferente de tu chamar uma pessoa que é guarani, cancã, do grupo de etnia, para a universidade e perguntar. Porque ele tem uma concepção do jeito que ele entende. Então, isso é uma coisa que é importante também observar. Nem todos os indígenas conseguem transmitir o que ele é se não for no coletivo. Ele pode te falar alguma coisa importante, interessante, mas é aquilo que está na cabeça dele. Então, tenham também muito cuidado nesse sentido, de pesquisar sobre os indígenas e trabalhar como uma visão daquele povo quando pesquisou apenas e não coletivo. Então isso é uma questão muito importante que a gente tem e que a gente quer oportunizar mais. A gente gostaria de, na verdade, eles sugeriram cidade. Que a gente possa, na próxima semana cultural, que a gente oportunize um dia, especialmente a essas pessoas que foram nessa desse ano, e que eles proporam que a gente tenha uma atividade um pouco mais além do que outros dias que serão para outras pessoas que terão a primeira visita na comunidade. Exatamente. E aí eles falaram, bom, a gente vai providenciar isso? Não, a gente pode fazer isso. E aí eu não vou contar agora porque nem eu sei. Tem que treinar antes, né? E aí é isso, né? Porque a ideia é isso, que as pessoas se tornem parte daquela comunidade. Então isso é uma coisa que eles me falaram e que eu acho muito correto, né? Muito sincero por parte deles, né? Eles falaram, se eles querem realmente entender, que a gente possa então receber eles, o grupo que vieram, os maiores, né? Eles chamam de Pujacué, para um momento específico, onde a gente tenha mais atividades do que outros dias que serão disponíveis. Só que, claro, aí é um outro momento de risco que as pessoas podem ter muito mais dúvida do que da primeira vez. Mas isso é a estratégia, na verdade, nossa de falar um pouco mais sobre nós para vocês, é dessa forma.
É dessa forma porque aí você vai entender que você não vai aprender na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e nem... Você vai entendendo aos poucos isso. E você vai vivenciando isso. E você nunca vai se formar por causa disso. E você nunca vai também entender tudo. Mas você vai conseguir respeitar. Então, o respeito é infinito. Então você nunca vai saber como que realmente os guaranis são, mas você vai saber respeitar. Então é isso que eles falaram para mim, que eles vão avaliar. Ficaram muito felizes. Porque o termo Agudirete é uma saudação muito forte para nós. É uma saudação muito de divindade. É uma saudação espiritual. E aí eles ficaram felizes e vocês falaram isso para eles. Então eles ficaram bem agradecidos mesmo com isso. Algumas considerações, né? Na questão acadêmica aqui, acho que está muito claro, né? A gente só vai interagir, ensinar, discutir quando acontecer, né? Então já as suas colocações vêm bem de conta ao que eu estou entendendo e captando e vivenciei lá na sexta-feira que nós fomos, né? Me encantou realmente a entrada. A entrada eu achei que foi muito forte, foi muito bacana, muito bonito. Assim, todos recebendo um por um, a saudação. Então foi uma coisa que assim, me tocou muito, achei muito interessante. Particularmente, o que me chamou também a atenção foi o respeito à diversidade e algumas questões de dificuldade. Por exemplo, no meu caso, eu tinha acabado de me lesionar numa prática esportiva e eu rompi o músculo frontal da coxa. Estava lá sentado e eu sabia que o cacique ia me escolher para eu correr, saltar, carregar tronco. Como é que eu vou fazer? Bom, vou falar para ele que eu não posso. E ele me disse, vai no seu limite. Se não conseguir correr, caminha. Mas é importante você participar. Perfeito. Eu saí meio caminhando, meio andando rápido, meio troteando. Eu não pulei nada, né? Passei de um lado para o outro. E o outro, a família do cacique me deu um tronco oco, né? Ou melhor, eu fui no meu limite, né? Então assim, o cacique viu, entendeu, e eu participei e fiquei muito feliz com isso, né? Então isso me chamou muita atenção. Carregou a casca. Eu esperei para falar até o final, até para ver o que o pessoal falava, porque eu não fui com o pessoal da URGS, foi num dia que foi com a escola com o Felipe. E eu tinha muito medo, não medo dos indígenas, eu tinha muito medo de como eu ia me comportar, eu tinha muito medo de ofender, porque a gente não, eu pelo menos não conhecia. Então eu tinha medo que eu fizesse alguma coisa errada sem saber. Porque às vezes, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente faz uma brincadeira e ela pode entender ou não. E eu, no preconceito da gente, eu achava que qualquer brincadeira que eu fizesse ia dar fatalmente errado e que eu ia ser vista como inimiga mortal. E eu fui bem recebida lá e eles também têm brincadeiras que a gente não entende. Então, às vezes eu olhava e as crianças estavam rindo entre elas e eu ficava tipo, bom, talvez essa tivesse sido a minha reação, eu rindo sozinha e todo mundo me olhando, do que é agora deles. Eles rindo sozinhos e eu, legal. E daí até falando das fotos e tal, eu tirei fotos e eu tirei algumas fotos assim, minhas, não minhas no sentido, a minha cara também tem fotos da minha cara, mas eu fui ver assim que as fotos, eu olhei as fotos que o fotógrafo tirou e eu vi que as fotos dele eram muito mais subjetivas e ele queria tirar fotos do que ele estava vendo. E eu fui olhar minhas fotos mais tarde e eu tirei todas as fotos como eu tiro dentro da minha casa, só que eu estava num lugar que as fotos não faziam sentido nenhum. Então eu adoro cachorro. Eu olhei,
o jeito que eles tratavam os cachorros, o jeito normal, o cachorro é um bicho. Mas deu 3 minutos, eu tava tirando a foto, eu abraçada no cachorro, eu nanando o cachorro. E então assim, eu fui olhar as fotos que eu tirei e eu vi, nossa, como eu me comportei igual num lugar que talvez eu não devesse me comportar assim. Eu cheguei em casa e daí eu olhei assim e as pessoas, eu vi tuas fotos, foi legal lá, né? Foi legal, mas se vocês querem conhecer, vão, porque as minhas fotos dizem de mim, dizem do cachorro que eu gostei, dizem do brinco que eu comprei, e não da vivência, assim, que foi muito mais além de qualquer foto que a gente possa tirar, de qualquer coisa que a gente possa contar. Então, ficou marcado, assim, que eu cheguei em casa e eu disse, não, se tem uma coisa que eu não quero, é depois dessa vivência refletir e dizer, não, foi muito legal, e no outro dia acordar e fazer a mesma coisa de sempre. Eu quero acordar e fazer uma coisa diferente. Quero incorporar isso na minha vida e não seguir tirando as mesmas fotos em todos os lugares. Eu também quero falar um pouquinho. Falou. Essa atividade, ela tem todo um significado que eu acho que foi bem explicitado aqui por várias pessoas que falaram, por todas as pessoas que falaram, pelo Verá também. E ela também tem, porque daí a gente institucionalmente também cumpre papéis, também tem desafios institucionais, né? E claro que quando a gente aceita esse convite que vem da comunidade enviada Tecoap do Amirim, a gente também aceita o desafio, né? E a gente institucionalmente também quer que essa vivência sacuda a universidade, mexa com a universidade de alguma forma, né? Então, dessa atividade a gente espera, como também a Karen falou, que a gente possa refletir sobre esses impactos da nossa vida pessoal, do nosso comportamento, que isso realmente nos transformou, foi um dia, uma vivência que nos modificou de alguma forma, muitos falaram isso, né? Mas também a gente quer pensar, daqui para diante, propostas para a universidade, o que isso pode contribuir, o que essa vivência também pode contribuir sobre a reflexão da presença indígena na universidade, né? E, inclusive, sobre algumas coisas que o Verá falou agora, né? Como essa vivência pode contribuir para compreender essa temática indígena por um outro viés que não é só aquele acadêmico que a gente conhece. Eles estão propondo um outro viés, uma outra proposta. E aí eu queria também falar um pouco da minha experiência, já que eu não falei, né? E essa palavra desafio que o Verá falou serve para ele, serve para nós, né? Eu assumi como coordenadora junto a essa ação de capacitação e as pessoas me perguntavam assim, o que o Verá vai falar lá na FACED? E eu dizia, não sei, mas vai ser bom. Tá, mas o que ele vai fazer? Não sei, mas vai ser bom. Então, eu conto isso por 2 motivos. Primeiro para falar, assim, da confiança, né? Então, assim, eu acho que quando a gente também se aproxima de alguma forma, se conhece de alguma forma, a gente sabe como pode confiar no outro, né? E segundo, para dizer que a universidade tem que se abrir para não ter uma proposta pronta. Sim. Então, essa ação de capacitação, acho que ela é inovadora, não só por tudo que a gente já falou, mas também por isso, né? E é o que eles estão nos mostrando, né? Então, assim, se eu pudesse tirar uma grande lição, se desse para usar essa palavra, acho que não é muito adequada, mas se desse para tirar um grande ensinamento para a universidade dessa vivência, eu acho que é nos mostrar a nossa limitação. De certa forma, assim, resume o que muitas pessoas falaram, quer dizer, como a universidade não está preparada, sim, para a pluridiversidade. Não está. E não está preparada, e isto é ruim para os outros e é ruim para nós mesmos. O quanto
quanto isso é ruim também para nós. Né? Do ponto de vista educativo, de vários pontos de vista. Do ponto de vista da existência humana. Né? Então, não sei se vocês concordam, mas é isso, de certa forma, que eu tiraria assim, como resumo disso. Né? E em relação assim, a essas modificações e essas aprendizagens, eu me dei conta hoje de algumas coisas bem interessantes. O pessoal falou, não se esperava que justo nas humanas tivesse tanta dificuldade, né, de respeito assim, com o outro. O meu primeiro curso aqui na universidade foi de letras. Depois eu fui para o curso de educação física. E eu digo que, para mim, é absolutamente compreensível que o maior problema seja exatamente nas humanas. Porque uma das dificuldades que eu tive no curso de letras e uma das limitações que eu achava que o curso tinha, e ali eu convivi com o pessoal da história, da filosofia, é que na universidade muitas vezes se tem a ideia de que a aprendizagem e as relações ocorrem daqui para cá. Mente. Às vezes parece que se o corpo não viesse junto, melhor que nem atrapalhava. E eu estou falando sério. É para rir mesmo, mas eu estou falando bem sério. E no curso de educação física, a gente tem uma outra perspectiva completamente diferente. Né? A gente não vê o corpo separado da mente, a gente não vê uma experiência educativa que não passe pela vivência, que não passe pelo corpo, que não passe pelo corpo. Né? Quer dizer, o que realmente a gente aprende é aquilo que a gente vivencia. Então, isso que eles trazem como, digamos assim, uma outra percepção, de certa forma, entra em sintonia com essa experiência também que eu tinha de um outro campo de conhecimento, absolutamente estigmatizado na universidade também. Absolutamente visto com preconceito na universidade, muitas vezes. Então, isso foi para provocar mesmo. A outra coisa que eu aprendi muito com essa vivência, e que de certa forma também eu já venho aprendendo, é que sim, a gente aprende isso que o Vera falou. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. Não, a gente nunca vai saber tudo. E mais, eu também já falei isso para ele, a gente não deve saber tudo mesmo. E isso para nós, acadêmicos, é uma dificuldade enorme. A gente aceitar isso, a gente se convencer disso e a gente lidar bem com isso é muito difícil, porque a gente quer, sim, encontrar as respostas e as soluções para tudo antes que os problemas aconteçam. Né? Então, é bem complicado. E eu, por exemplo, que já tive contato com pessoas indígenas de várias etnias diferentes e que me considero uma pessoa não preconceituosa, mais aberta, um dos grandes ensinamentos que eu tirei dessa atividade foi no momento 1, ali em que o Verá estava conversando com a gente na FACED, em que ele falou que eles, os Imbiá, não se veem como a natureza, né? Que eles se relacionam com a natureza, enfim, de uma outra forma. E foi muito interessante isso para mim, porque eu já tinha ouvido de um outro indígena do cacique do Xingu exatamente essa frase. Ele disse, não, nós não nos relacionamos com a natureza, nós somos a natureza. E eu que insisto na diversidade cultural indígena e na questão de que não é o índio genérico, o que eu aprendi ali? Que eu estava exatamente pegando a fala de uma etnia e passando para todos. Os índios são assim. E eu precisei vivenciar aquilo, porque o Verá já sabia que eu tinha pensado nisso em algum momento, e ele não me disse, tu está errada, não é assim. E foi por isso que eu aprendi, porque ele soube fazer isso no momento certo, do jeito certo. Né? Então, o quanto realmente a gente, por mais que imagina que está preparado, a gente ainda não está. E o quanto a gente realmente não sabe. Né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção agora, para finalizar a minha fala, foi o quanto as pessoas que falaram hoje citaram falas inteiras do Verá. Vocês perceberam isso? As mais diferentes falas, umas lá da aldeia, outras da FACED, mas as pessoas citavam frases inteiras.
E eu pensei assim, poxa, que mestre, né? Mestre, assim. Então, gente, nós temos mais uns 5 minutinhos, né? Porque a gente combinou que terminaria às 5. Esse silêncio também é bom, né? Eu trouxe esses livros porque eu achei que era interessante um espaço para socializar essas produções. Não sei se vocês querem falar sobre a presença indígena. Tem foto dele, vocês... Não, só dizer que existe o livro. Tá. Mas você fala dele. É verdade, tem gente que não conhece mesmo, está disponível para download esse aqui é a publicação da universidade. É sobre estudante, não sei se todo mundo conhece. Quem sabe tu fazes um anúncio mais institucional daquele livro lá? O livro que a Karen está segurando aqui lá, acho que está disponível para download você também, né? Em todo caso, tem cópia lá. Quem precisar pode passar lá na Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas, a CAF. Fica no segundo andar da reitoria. Segundo andar da reitoria. E é interessante porque eu quando li, sem querer desmerecer a contribuição dos professores que tem dentro, que tem toda uma análise de professores, de acadêmicos e artigos, é muito interessante que tem o testemunho escrito por vários estudantes e cotistas indígenas da universidade aí dentro. Inclusive alguns, tem da Denise que foi a primeira a se formar, se formou em enfermagem. É interessante, são relatos, mas são relatos escritos, mas no próprio relato escrito dá para notar, apesar de toda a tradição dos relatos escritos que são obrigados a fazer pela forma, dá para notar toda uma origem cultural diferente. Por exemplo, todos eles no início eles se identificam dizendo de que família eles vêm, qual era a família, qual era a aldeia. Não começa com algum debate filosófico ou começa por eles. Sempre fazem questão de começar pela etnia de onde vem. Pela etnia primeiro, depois pela aldeia, depois pela família, depois chega neles, todos eles. É interessante, nós temos várias cópias lá, quem precisar, inclusive para divulgar, pode passar lá e pegar. Karen, eu não lembro de cor muito com o nome do livro inteiro. Estudantes indígenas no ensino superior. Na página da URGS, www.urgs.br/a coisa afirmativas, ele está disponível para download. Mas também tem disponível em papel, que é legal também, para quem quiser passar lá e pode pegar com a gente. E outro também está disponível online. Esse está hoje. Muito bom mesmo que tem minhas fotos. Esse é uma produção da Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria Municipal. Secretaria de Direitos Humanos? Agora é Secretaria Adjunta dos Povos Indígenas e Direitos Específicos. SAPID. Na época ainda existia um núcleo de políticas para os povos indígenas, e aí então dentro da Secretaria de Direitos Humanos e se fez esse livro para tentar mais uma vez afirmar, né, a presença milenar dos Guarani e de outros grupos indígenas no Rio Grande do Sul. Então são vários testemunhos, na verdade, tem parcerias, né? Alguns pesquisadores de diferentes áreas, história, música, ciências sociais, e o Verá, inclusive, tem um ensaio fotográfico que ele apresenta ali e que tem a ver com o que foi exposto depois no museu, né? Não sei se são exatamente as mesmas fotos que estavam expostas, mas enfim, tem um conjunto de fotos do Verá que também está ali, né, dando testemunho desse olhar indígena, que é uma presença, né, muito antes de Porto Alegre existiam os Guarani, os Caingangue e outros povos ali. Aproveitando então que a gente está falando de fontes para a gente se inspirar, conhecer e praticar a fruição, inclusive,
A gente tem, pelo museu, após essa exposição que a gente mencionou, que a professora Maria estava colocando ali, tinha as fotos do Verá também, da Nina Cristides, a gente produziu no museu um kit educativo, uma caixa educativa. E essa caixa ela tem alguns elementos dentro, são emprestados para as escolas, mas também para pessoas, para indivíduos, para os mais diversos destinos. Seja para apresentar um trabalho em sala de aula, seja para conhecer, seja para fazer o estudo do design das esculturas da Guarani. E a caixa contém, então, esse livro, contém... O outro sobre os coletivos Imbiá também. Isso, os 2 vídeos, esse vídeo que o Vera trouxe hoje também, o Verdes da Mata, o livro CD da pesquisa da música. Tem colaboração do Verá e outro Verá também. Um exemplar de cestaria, pequeno, que conversa na caixa, né? E as esculturas de animais, né? 8 animais feitos por 8 pessoas da comunidade que estão nessa caixa. Ela pode ser emprestada se vocês precisam para fazer algum tipo de estudo, para utilizar em sala de aula, para usufruir desse material que está lá dentro. Apenas emprestada, não é dada. Já reforço isso porque eu falei 40 vezes, mas as pessoas sempre querem ganhar. Até o reitor quis ganhar e o reitor levou. Ele não me avisou. Só por isso, senão ele não ia ganhar também. Ele pegou e devolveu a caixa vazia. Vazia não, ele devolveu todos os produtos acadêmicos. Ele ficou com a cesta e os bichos. E aí a gente foi pegar a caixa, abriu, o que aconteceu? Isso aí não tem como tirar, né, gente? Qual é o desconto? A gente dá um desconto. Pelo menos ele está lá divulgando a arte da Guarani no seu gabinete para todas as pessoas que vêm, inclusive, de outros países. Então, só por isso a gente não foi lá reclamar. Inclusive, assim, independente dos desdobramentos que essa atividade possa ter, a gente já gostaria também de dizer que claro, nosso interesse continuar trabalhando com os Imbiá. Existe uma possibilidade de fazer uma oficina de esculturas, né, também até para repor das caixas, inclusive mas nós também, junto com a CAF, na semana que vem, que é a Semana Nacional de Museus, também vamos provocar um outro diálogo intercultural a partir da cerâmica Caimbuí. Então, na quarta-feira. Todos convidados, quarta-feira, às 17 horas no museu. Oi? Quarta-feira que vem. O mesmo e-mail que vocês fizeram, contato educativo com o museu. Mandem dizer que querem vir, só para a gente ter uma noção de capacidade, né? Dia 14, então. Dia 14, 17 horas. Qual o nome do livro? Presença indígena. Presença indígena na cidade. Bom, gente, assim, como a gente se aproxima do final, profissionalmente, para a gente poder voltar a se encontrar, que eu acho que é uma das possibilidades nas mais diversas situações, não necessariamente na nossa mesa quadrada, aqui, roda quadrada. O que a gente tem aqui, eu estava anotando, 17 áreas de conhecimento, ou 17 cursos, e mais ou menos 10 setores da URGS presentes nesse encontro. A gente vai se encontrar de outras formas, como a gente pensa que seria um resultado positivo, né, desse movimento, que é pensando, implementando novos caminhos, novos fluxos, interferindo nos currículos, dentro da sala de aula, nas discussões e principalmente na nossa movimentação enquanto ser individual e coletivo no nosso caminhar aí pela universidade, né? Então, assim, a gente gostaria que esse grupo que se interessou continuasse trocando com a gente e continuassem buscando e nos mostrando caminhos também. Eu anotei a demanda ou a sugestão do colega ali eu esqueci o nome. Rodrigo, eu vi o teu relato que fez por escrito também, né? Estava falando, eu li o teu relato. A sugestão dele em relação a essa nossa... E talvez seja uma possibilidade juntar com a sugestão que o Vera trouxe, né, dos
poder entender, né? E poder repetir, pelo menos. Nós vamos aprender definitivamente para poder repetir em algum momento. E a gente vai continuar né, nessa política, porque é uma política de nossa parte, é de fomentar esse diálogo intercultural em todos os seus momentos, âmbitos, espaços e possibilidades dentro da universidade. Para que a gente não tenha medo de falar sobre o que a gente não sabe, mas na busca de aprender, para que a gente continue tendo dúvidas bastante, porque realmente não. A dúvida é que nos move, né, a conhecer, e enquanto a gente tem dúvida, a gente está vivo e está querendo aprender. Quando a gente acha que já sabe tudo, fica muito chato. E sem graça, né? O que a gente vai fazer se a gente já sabe, né? Para onde a gente vai se a gente já souber, né? Então, assim, é um grupo que é para se fortalecer mesmo nas discussões. Eu espero que entre vocês, assim, nós, eu digo, mas assim, entre quem está aí, dos diversos cursos, possam estabelecer conversas também. Nós já estamos numa conversa com o professor da engenharia cartográfica, porque ele tem uma demanda e uma ideia, nós temos também. Então, eu acho que é mais uma parceria que se estabeleceu a partir daí, que está se estabelecendo, então, por enquanto é só um flerte, assim, do museu com um outro curso, né, da música que a gente já tem bastante, da antropologia, o colégio de aplicação, dos setores. Então, acho que uma das coisas importantes para a gente é seguir refletindo sobre essa experiência. A gente vai receber ainda, se vocês quiserem, sem obrigação, mas com muita vontade e desejo que vocês se expressassem também por escrito, para a gente pensar alguma coisa para poder sistematizar essas ideias. E dizer que também o curso de design já teve uma parceria com a gente, não está nesse momento aqui, mas alguém falou aqui que era do design do público, não foi? Não? Alguém falou de design. Porque também tem muito a aprender, né, com uma outra forma de criar, de produzir. Então, acho que é esse, resumindo, assim, é essa a nossa intenção para além das políticas que possam decorrer daí, né, políticas institucionais. Né? Eu queria só antes, eu queria chamar a atenção para o que a gente falou aqui, mas frisar bastante. A gente está circulando uma lista, peço que o pessoal coloque seus dados, principalmente depois da fala do Virade, que essas pessoas que participaram esse ano poderão participar de uma outra forma, convite deles, num outro momento. Então, é bastante importante que a gente tenha registrado quem são essas pessoas, que a gente possa manter o contato com essas pessoas, né? E eu queria aproveitar isso para, então, agradecer ao Virade. Eu acho que... Não, sim, só quero agradecer essa possibilidade de uma outra atividade. E espero que tenham todos compreendido a profundidade disso que ele nos falou, né? Porque eu não vejo isso na pesquisa bibliográfica que tenho encontrado, é a ideia da sistematização etnográfica, a criação do catálogo destas materialidades do artesanato